O livro de Ageu nos coloca diante de um povo que precisava recomeçar. Anos antes, Jerusalém havia sido atacada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A cidade foi ferida. O templo foi destruído. O povo de Judá foi levado cativo para uma terra estranha, longe de casa, longe de Jerusalém, longe do templo que representava o centro da sua vida espiritual. Ali, na Babilônia, eles viveram dias difíceis, dias de humilhação, dias de disciplina, dias em que tiveram de lidar com a dor de ter perdido sua terra, sua cidade e tudo aquilo que parecia estável. Mas Deus não havia encerrado a história daquele povo. Depois de muitos anos, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, que dominou a Babilônia, para permitir que os judeus voltassem à sua terra. E assim, um remanescente retornou para Jerusalém com uma missão clara: reconstruir a casa de Deus e restaurar a adoração. Esse retorno, porém, não aconteceu em um cenário bonito e fácil. Eles voltaram para uma cidade marcada por ruínas. Voltaram para um lugar que ainda carregava os sinais da destruição. Voltaram com esperança, sim, mas também com medo, limitações, oposição e cansaço. No começo, o povo até deu os primeiros passos. O altar foi levantado. A obra começou. Mas com o passar do tempo, o ânimo esfriou. A pressão aumentou. As dificuldades se multiplicaram. E aquilo que deveria ser prioridade foi sendo deixado de lado. A casa de Deus ficou parada. Enquanto isso, cada um começou a olhar mais para a própria casa, para a própria vida, para as próprias preocupações. É nesse cenário que Ageu aparece. O livro de Ageu revela a voz de Deus chamando um povo que havia voltado para a terra, mas ainda precisava voltar de verdade para o Senhor. E é isso que torna esse livro tão forte e tão necessário. Porque Ageu não fala apenas de uma construção antiga. Ele fala de prioridades. Fala de obediência. Fala do perigo de colocar Deus em segundo plano. Fala de um povo que estava tentando seguir em frente, mas com o centro espiritual ainda em ruínas. E talvez seja exatamente por isso que essa mensagem continua tão atual. Porque ainda hoje muita gente está ocupada, cansada, correndo atrás de tantas coisas, tentando organizar a vida, mas deixando Deus para depois. Ageu mostra que não existe restauração verdadeira quando o Senhor não ocupa o lugar central. Mostra também que, mesmo quando o povo falha, Deus continua chamando, despertando e dando a oportunidade de recomeçar. Conhecer Ageu é importante porque esse livro nos ensina que a obra de Deus não pode ser tratada como detalhe. Ele nos mostra que a presença do Senhor precisa voltar ao centro. Nos lembra que, quando Deus fala, a resposta não pode ser adiada. Esta é a história sem filtros, completa de todos os capítulos de Ageu, e que até o final você será transformado pela palavra de Deus. A jornada começa agora. No capítulo 1 de Ageu, o livro se abre sendo bem direto. O texto localiza o momento com precisão. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote. Desde a primeira linha, a cena é firmemente colocada no tempo e na história. Não é uma mensagem solta, não é uma ideia abstrata. É a palavra de Deus entrando num momento real, numa terra real, diante de líderes reais, no meio de um povo que já voltou do exílio, mas que ainda precisa ser despertado. É
primeira fala que o Senhor expõe revela imediatamente o problema central. O povo dizia: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa frase parece calma, parece razoável, parece prudente. Não é uma negação aberta da importância da casa de Deus. É pior do que isso. É o adiamento da obediência. O povo não diz que não quer reconstruir. Ele apenas empurra para depois. E esse depois vai criando uma vida inteira em que o essencial vai ficando para trás. Então a palavra do Senhor entra com força. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A pergunta não precisa de muitas explicações. Ela expõe a contradição. O povo encontrou tempo, energia e recursos para cuidar do próprio espaço. Encontrou meios para organizar a própria vida. Encontrou disposição para levantar a própria casa. Mas, enquanto isso, a casa do Senhor permaneceu deserta, largada, esquecida. O contraste domina o início do capítulo. A vida particular avançou. A prioridade espiritual ficou abandonada. Aqui Ageu não permite que a mensagem fique no campo das intenções ou dos discursos religiosos. Ele leva tudo para o terreno da experiência concreta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. O profeta chama o povo a olhar a própria história recente, a observar o que vinha acontecendo com sua vida, seu trabalho, sua rotina, seu sustento. E então ele descreve aquela existência em frases curtas, duras e memoráveis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. A cena é poderosa porque todo mundo entende. O povo trabalha, mas não vê plenitude. Corre, mas não alcança satisfação. Junta, mas tudo parece escapar. Ageu não descreve luxo. Ele descreve frustração. Não descreve rebeldia escancarada. Ele descreve um povo religiosamente próximo, mas espiritualmente desalinhado. E o capítulo mostra que essa desordem não era apenas interior. Ela já estava marcando a vida cotidiana, o esforço, a colheita, o pão, o frio da pele, a escassez do bolso. O ponto aqui não é dizer que toda dificuldade material é sempre uma punição direta de Deus. O capítulo 1 de Ageu fala de uma situação específica da aliança entre Deus e aquele povo naquele momento histórico. O Senhor está interpretando a realidade deles, à luz da negligência espiritual deles. A crise não era apenas econômica, era teológica, moral e espiritual. A casa em ruínas revelava que Deus tinha sido empurrado para a margem da vida nacional. Então a ordem vem novamente, quase como um martelo batendo, no mesmo ponto, para acordar o coração endurecido pela rotina. Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E agora a palavra de Deus não apenas denuncia, ela manda agir. Resposta não será encontrada em mais desculpas, nem em análises longas, nem em promessas vazias. O povo precisa subir, trazer, construir. A obediência precisa ganhar forma. A restauração não começa quando o povo sente alguma emoção religiosa passageira. Ela começa quando o povo responde à voz de Deus de forma concreta. O Senhor continua expondo o estado da situação. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. E então vem a pergunta solene: por quê? E o próprio Senhor responde: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Essa frase amplia tudo. O problema não era simples falta de tempo. Não era mera dificuldade externa. Havia correria, havia esforço, havia energia. Mas essa energia estava concentrada no lugar errado. Cada um corria para a sua própria casa.
Deus havia deixado de ser o centro organizador da vida do povo. Por isso o capítulo diz que os céus sobre eles retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos. O Senhor chamou a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produzia, sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. É uma imagem total. A disciplina alcança a paisagem, a agricultura, a subsistência, a força humana. O que Ageu está mostrando é que não existe área neutra quando o povo da aliança vive com Deus fora do centro. A desordem espiritual transborda para a vida inteira. E então, no meio desse cenário de confronto, o capítulo mostra uma reação que muda o rumo da história. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, com todo o restante do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. O texto faz questão de destacar a autoridade da mensagem. O povo não ouve apenas um homem. O povo reconhece que Deus falou. E diante dessa palavra, o povo temeu diante do Senhor. Esse temor é decisivo. Não é pânico vazio, é reverência restaurada. É o coração voltando a reconhecer quem Deus é. Depois de anos de exílio, depois do retorno, depois do atraso, depois da acomodação, algo começa a mudar no centro do povo. Eles não apenas escutam a denúncia, eles se deixam atingir por ela. O coração endurecido começa a ceder. A liderança ouve. O povo ouve. A história começa a virar justamente nesse ponto, quando a voz de Deus volta a ser levada a sério. Então, sobre esse povo ainda ferido, ainda começando, ainda longe de terminar a obra, vem uma das falas mais belas do capítulo. Ageu, o enviado do Senhor, fala ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: "Eu sou convosco", diz o Senhor. Essa frase muda o clima do texto. Até aqui, o capítulo foi pesado, cortante, confrontador. Agora, a mesma boca divina que corrige também consola. O Senhor não apenas aponta o erro, ele se aproxima do povo que responde. Ele não apenas expõe as prioridades invertidas. Ele garante sua presença no recomeço. A casa ainda está em ruínas. A obra ainda exigirá esforço, mas a promessa mais importante já foi declarada. Eu sou convosco. O capítulo não termina apenas com emoção, ele termina com movimento. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, o sumo sacerdote e o espírito de todo o restante do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O texto mostra claramente que o recomeço não nasce apenas da vontade humana. O próprio Deus desperta os espíritos, o próprio Deus move a liderança. O próprio Deus levanta o povo. O Senhor que confronta é o Senhor que também dá força para obedecer. O 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, a obra recomeça. E esse detalhe final é importante. O capítulo começou com uma data e termina com outra. A palavra de Deus entrou na história, confrontou o povo, despertou a reverência, reacendeu a obediência e produziu ação concreta no tempo real. Ageu capítulo 1 não é apenas uma repreensão sobre um templo abandonado. É o retrato de um povo que precisava reorganizar toda a vida a partir da presença e da prioridade de Deus. Esse primeiro capítulo já deixa claro o coração do livro. O templo em ruínas era mais do que um problema de construção. Era um sinal visível de uma desordem mais profunda. O povo havia voltado da Babilônia, mas ainda precisava voltar de verdade para o Senhor. Tinha endereço, tinha rotina, tinha trabalho, tinha casa, mas ainda precisava colocar Deus novamente no centro. Por isso o capítulo começa com ruínas, correria e frustração, e termina com temor, presença e recomeço. O Senhor fala, o povo ouve, os líderes se levantam, e a obra, que parecia ter sido empurrada para um depois sem fim,
finalmente volta a começar. A obra havia recomeçado. As mãos voltaram ao trabalho. A palavra do Senhor tinha despertado a liderança, abalado o povo e tirado a casa de Deus do abandono em que ela tinha sido deixada. Mas o livro de Ageu não esconde uma verdade importante. Começar de novo não elimina imediatamente o peso das memórias, nem apaga de uma vez o desânimo que nasce da comparação. É exatamente nesse ponto que a narrativa avança. Capítulo 2, versículos 1 a 9, a cena muda. Já não estamos diante de um povo apenas parado. Agora estamos diante de um povo que voltou a trabalhar, mas que começa a sentir o golpe silencioso da frustração. O texto localiza esse novo momento com precisão, como o livro faz desde o início. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A obra está em andamento, mas, enquanto as pedras se levantam, outra batalha começa por dentro. O Senhor manda Ageu falar de novo a Zorobabel, governador de Judá, a Josué, o sumo sacerdote, e ao restante do povo. E a pergunta divina toca diretamente na ferida que estava aberta diante deles: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? A pergunta é curta, mas ela carrega anos de lembrança, dor e comparação. Alguns dos que estavam ali ainda se lembravam do antigo templo. Ainda guardavam na memória a imponência da casa, erguida nos dias de Salomão. Aquele templo havia sido símbolo de glória, esplendor e centralidade nacional. Mas agora, diante da obra atual, a sensação podia ser esmagadora. O novo começo parecia pequeno, simples, frágil, sem a grandeza do passado. Esse tipo de comparação é perigoso porque ele não precisa interromper o movimento das mãos para enfraquecer o coração. A pessoa continua levantando pedras, mas por dentro já está convencida de que aquilo nunca será grande coisa. É justamente aí que a palavra do Senhor entra, não para negar a fragilidade deles, não para fingir que a situação parecia grandiosa aos olhos humanos. Deus vê o abatimento. Deus sabe que o presente parece inferior. Deus sabe que muitos olham para a obra atual e a enxergam como quase nada. Mas em vez de deixar o povo afundar nessa percepção, ele responde com uma ordem repetida 3 vezes, como quem fortalece os pilares de uma casa que ainda está sendo erguida. Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote. Sede fortes, todos vós, povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Essa repetição dá peso ao texto. Deus fala ao governador, Deus fala ao sacerdote, Deus fala ao povo. Ninguém fica fora desse chamado. O desânimo não será vencido apenas com memória do passado, nem com sonho humano de grandeza. O Senhor não manda comparar. O Senhor manda ser forte e continuar. E logo em seguida ele dá a razão decisiva: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, a presença de Deus aparece como o centro da restauração. O povo não deve continuar porque a aparência da obra é impressionante. O povo deve continuar porque o Senhor está no meio deles. E o texto aprofunda isso ainda mais. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. De repente, a reconstrução do templo é ligada à história maior da fidelidade de Deus. O Senhor que os tirou do Egito, o Senhor que fez aliança com Israel, o Senhor que atravessou gerações e juízos, continua presente. O povo do pós-exílio não está solto na história. Eles pertencem à mesma aliança. A mesma mão que guiou seus pais continua sustentando este recomeço. O mesmo Deus que um dia os tirou da escravidão continua no meio deles agora. E por isso a ordem final vem com firmeza: não temais. Aqui há um ponto importante que precisa ser entendido sem quebrar a força da cena.
O povo podia medir a obra pela aparência visível e concluir que aquele novo templo era pequeno demais. Mas Deus mede a história por outro critério. A continuidade da obra não dependia do brilho exterior, mas da fidelidade da aliança e da presença do Espírito no meio do povo. O problema da comparação é que ela aprisiona os olhos no que falta. A palavra de Deus recoloca os olhos no que permanece, a presença do próprio Senhor. Mas o texto não para aí. Ageu eleva o horizonte. A partir do versículo 6, a mensagem se expande para além do canteiro de obras e das emoções imediatas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. E virão as coisas preciosas de todas as nações. A linguagem se torna grandiosa. O Deus que fala ao pequeno remanescente em Jerusalém é o Deus que governa a terra, o mar, os céus e as nações. O povo olha para a própria limitação. Deus responde mostrando a vastidão da sua soberania. Templo em reconstrução, então, deixa de ser visto apenas como uma obra modesta cercada de ruínas. Agora ele é colocado dentro do movimento maior do governo de Deus sobre a história. O Senhor ainda vai abalar as nações. Ainda vai mover a realidade humana. Ainda vai mostrar que os reinos da terra não são a medida final das coisas. O pequeno povo de Judá, cercado por fragilidade, precisava ouvir isso. Eles não estavam reconstruindo sozinhos à margem da história. O Senhor dos Exércitos ainda conduzia o curso das nações. Então vem uma frase que corta de vez a tentação de medir a glória pelo ouro aparente. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Essa declaração desmonta o raciocínio humano. Se o povo olhava para a pobreza da obra atual e pensava na magnificência do passado, Deus lembra que todos os recursos sempre foram dele. A glória da casa nunca dependeu, em última análise, do brilho do metal ou do esplendor visível. O ouro não define a presença de Deus. A prata não cria a glória de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Ele não está limitado pela escassez do povo, nem preso à nostalgia de uma época mais rica. Então a palavra culmina numa das maiores promessas do livro. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Essa frase precisa ser ouvida com o peso que ela carrega. Aos olhos humanos, a primeira casa parecia incomparável. Aos olhos daqueles que lembravam o passado, a nova obra parecia menor. Mas Deus olha para esse mesmo lugar e anuncia um futuro maior do que a memória permite imaginar. A glória final não será definida pela impressão imediata de quem olha as pedras no presente. Será definida pela ação futura do próprio Senhor. Essa promessa ergue o coração do povo para além da comparação. O presente parece pequeno, mas Deus ainda não terminou de escrever a história daquele lugar. O que os olhos veem naquele momento não é o capítulo final. A casa que parece humilde não deve ser desprezada. O recomeço que parece simples não deve ser abandonado. O Senhor está dizendo, no centro do capítulo, que a verdadeira glória ainda será revelada segundo o seu propósito. E junto com essa glória vem a promessa de paz. Não apenas continuidade da obra, não apenas sobrevivência. Paz. Shalom. A ação de Deus trazendo plenitude, ordem e repouso ao lugar que antes simbolizava ruína e atraso. Sim, Ageu capítulo 2, versículos 1 a 9, se torna o grande bloco de encorajamento do livro. O povo já tinha sido confrontado por sua negligência no capítulo 1. Agora ele precisa ser fortalecido para não parar de novo por causa da aparência modesta do recomeço. Deus não responde ao desânimo com elogios vazios. Ele responde com presença, aliança, espírito, soberania e promessa. Ele diz ao povo para ser forte, diz para trabalhar,
Diz para não temer, e ensina que a glória de sua obra nunca deve ser medida apenas pelos olhos humanos. O segundo movimento do livro de Ageu mostra, então, que não basta sair da apatia. É preciso perseverar quando a reconstrução parece pequena demais. É preciso continuar quando o passado tenta humilhar o presente. É preciso crer que Deus sustenta recomeços humildes e que aquilo que hoje parece simples pode carregar uma promessa maior do que o olhar humano consegue perceber. No capítulo 2, versículos 10 a 19, a palavra do Senhor vem novamente a Ageu. O texto localiza mais uma vez o momento com precisão. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, a cena já não é a do povo parado. Também já não é apenas a do povo abatido pela comparação com o passado. Agora o Senhor leva a conversa para o terreno da condição espiritual com que aquele povo estava vivendo, adorando e oferecendo suas obras diante dele. Ageu recebe uma ordem incomum. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. A mensagem, então, assume a forma de uma consulta sacerdotal, de uma pergunta que parece técnica à primeira vista, mas que logo se revela profundamente espiritual. O profeta pergunta: se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com essa aba tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado. E os sacerdotes respondem não. A pergunta seguinte vem logo depois. Se alguém, por ter tocado em um cadáver, estiver impuro e tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda. E os sacerdotes respondem, ficará imunda. A cena pode parecer estranha para quem lê rapidamente, mas o capítulo faz questão de usar esse quadro para transmitir uma verdade clara. A santidade não se espalha de maneira automática de uma coisa para outra, mas a impureza contamina. E logo Ageu aplica isso ao povo sem suavizar a mensagem. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem imundo é. A força dessa frase é enorme. O problema não era apenas uma obra atrasada, nem apenas uma crise de ânimo. O problema estava no estado espiritual do povo. O coração coletivo estava desalinhado. Por isso, até as obras e as ofertas que apresentavam diante de Deus estavam marcadas por esse estado de impureza. Aqui Ageu não está ensinando que o povo era incapaz de qualquer resposta sincera, nem que Deus havia encerrado sua relação com eles. O ponto é mais preciso. O Senhor está mostrando que levantar uma construção sagrada não resolveria, por si só, a condição espiritual do povo. A santidade da casa não santificaria automaticamente corações desordenados. Era necessário mais do que proximidade com coisas santas. Era preciso realinhamento diante de Deus. Esse momento aprofunda tudo o que já vinha sendo dito desde o capítulo 1. A crise de Judá não era simples falta de recursos, não era mero azar na agricultura, não era coincidência histórica. Deus estava interpretando a história recente deles à luz de sua condição espiritual. Por isso o texto continua: agora, pois, considerai isso desde este dia e para trás, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Mais uma vez, o Senhor pede que o povo considere seus caminhos. Só que agora o olhar é ainda mais cirúrgico. Eles devem olhar para trás e perceber o padrão que marcou os dias anteriores. Quando alguém vinha a um montão de 20 medidas, havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. A imagem é de expectativa frustrada. O povo olhava para o fruto esperando abundância, mas encontrava escassez. Chegava ao lugar da colheita e via menos do que imaginava. O capítulo reconstrói essa sensação de esforço quebrado, de esperança reduzida, de vida que não floresce como deveria.
E então o Senhor declara abertamente: feri-vos com crestamento e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Essa é uma das partes mais pesadas do livro. Deus mesmo afirma que havia disciplina em curso. O povo não estava apenas colhendo consequências naturais de dificuldades externas. O Senhor estava agindo na história deles para expor o desalinhamento do coração e chamar o povo de volta. O crestamento, a ferrugem e a saraiva aparecem como sinais dessa disciplina. Não como crueldade sem propósito, mas como intervenção divina sobre uma nação que precisava despertar. E há algo muito solene aqui. Mesmo com esses golpes, o texto diz que não houve entre vós quem voltasse para mim. Isso mostra que a crise externa, por si só, não produz arrependimento verdadeiro. Dificuldade não transforma automaticamente ninguém. Dor não muda o coração por si mesma. É possível viver a escassez, sentir o peso da disciplina, perceber a frustração da lavoura e ainda assim não voltar de verdade para Deus. Por isso o Senhor continua falando. Por isso Ageu continua insistindo. Por isso a palavra profética é tão necessária. O povo precisava entender o sentido espiritual daquilo que estava vivendo. Mas então o tom do texto começa a mudar. E essa mudança é uma das mais belas de todo o livro. O Senhor diz de novo: considerai, peço-vos, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai-o. A repetição não é acidental. Antes, eles eram chamados a olhar para trás e ver a marca da disciplina. Agora, são chamados a olhar para o presente e perceber que alguma coisa começou a mudar. O fundamento foi posto, a obediência foi retomada. O povo não está mais apenas ouvindo, agora está respondendo. O texto então pergunta: está ainda a semente no celeiro? Sim, a vide, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não deram os seus frutos. Essa parte é muito importante, porque ela impede uma leitura rasa. Deus não está dizendo que toda bênção já se tornou visível imediatamente. O celeiro ainda não está transbordando. As árvores ainda não mostraram seu fruto. A paisagem da abundância ainda não apareceu diante dos olhos. O povo ainda vive no momento em que a promessa chegou antes da colheita visível. Então, exatamente nesse ponto, vem a frase que marca a virada do bloco. Mas desde este dia vos abençoarei. Essa declaração precisa cair no roteiro com peso, pausa e reverência. Porque ela não está sendo dita no fim de uma grande prosperidade já visível. Ela está sendo dita no momento em que a obediência foi retomada, enquanto os sinais materiais ainda não tinham aparecido plenamente. Deus está declarando bênção sobre um povo que voltou a alinhar a vida diante dele. A mudança mais importante já aconteceu antes da colheita. A relação com Deus começou a ser reorganizada. Esse é o coração deste trecho. Ageu mostra que a restauração verdadeira não acontece apenas quando uma estrutura é levantada ou quando os resultados aparecem. Ela começa quando Deus trata o coração, expõe a impureza, interpreta a disciplina e encontra um povo que volta a responder com reverência e obediência prática. O recomeço não é mágico. Ele não apaga o passado como se nada tivesse acontecido, mas ele inaugura uma nova direção. O dia da obediência se torna também o dia de uma nova palavra. Por isso, este bloco do capítulo 2 tem uma profundidade especial. No início, Deus desmonta qualquer ilusão religiosa superficial. A proximidade com o templo não santificava automaticamente o povo. A obra em si não resolveria a impureza do coração. Depois o Senhor relembra a disciplina recente, mostrando que a esterilidade da terra refletia a desordem espiritual da nação. Por fim, ele aponta para o presente, para o dia concreto em que a resposta começou a surgir.
e declara sua bênção sobre esse novo começo. Ageu não deixa o povo pensar que tudo se resumia à construção, madeira e pedra. O centro da questão sempre foi a relação entre Deus e seu povo. O templo importava porque simbolizava essa centralidade, mas o Senhor queria mais do que paredes levantadas. Queria um povo que voltasse de verdade para ele. E agora, neste ponto da narrativa, uma nova etapa começa. Não porque tudo já esteja resolvido aos olhos humanos, mas porque Deus já pronunciou uma nova palavra sobre o presente deles: desde este dia vos abençoarei. O final do capítulo 2, versículos 20 a 23. A palavra do Senhor vem mais uma vez a Ageu, no mesmo dia, ao 24º dia do mês. Mas agora a mensagem é dirigida de forma especial a um homem, Zorobabel, governador de Judá. Isso já chama a atenção, porque Zorobabel não é apenas um líder administrativo qualquer. Ele carrega diante do povo a marca de uma linhagem, a lembrança de uma promessa antiga, a sombra da casa de Davi em dias em que não existe trono independente em Jerusalém. Judá está de volta à terra, sim, mas não voltou a ser um reino soberano. O povo vive sob domínio estrangeiro. Está na sua terra, mas ainda sob autoridade dos grandes impérios da época. E é exatamente nesse contexto frágil que Deus fala. O Senhor manda dizer a Zorobabel: farei tremer os céus e a terra. A frase é curta, mas ela abre uma dimensão imensa. O Deus que vinha tratando da reconstrução da casa, do ânimo do povo e da pureza de suas obras, agora mostra que sua ação não está limitada aos limites de Jerusalém. Ele não é apenas o Deus do pequeno remanescente. Ele é o Senhor da história. Ele governa céus e terra. Ele move nações, derruba estruturas e abala aquilo que aos olhos humanos parece intocável. O versículo seguinte aprofunda isso ainda mais. O Senhor diz: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Derribarei os carros e os que andam neles. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. A imagem é de colapso. Tronos caem, forças militares são quebradas, carruagens são derrubadas, cavalos e cavaleiros tombam. Poder humano, que tantas vezes parece definitivo, é descrito aqui como algo que pode ser abalado pela palavra do Senhor. Essa cena é muito importante dentro do livro de Ageu, porque o povo poderia olhar para si mesmo e ver apenas fraqueza. Poderia olhar para as nações ao redor e ver apenas poder. Poderia pensar que a história pertence aos impérios, aos exércitos, aos reis da terra. Mas o fechamento do livro rompe essa impressão. Deus mostra que os reinos humanos não têm a última palavra. Os tronos das nações não são eternos. A força militar não é soberana. O Senhor continua acima de tudo isso. Mesmo Deus que fala ao remanescente em Jerusalém, é o Deus que julga as nações e governa o destino da história. Esse trecho não promete que Judá recuperaria imediatamente um reino político nos moldes antigos. O livro não anuncia uma revolta militar, nem uma restauração nacional imediata no sentido humano. O ponto é outro. Mesmo vivendo sob domínio estrangeiro, o povo precisava saber que o verdadeiro centro do poder não estava em Babilônia, nem na Pérsia, nem em qualquer trono da terra, mas no Senhor dos Exércitos. Ageu termina lembrando que a fraqueza aparente do povo não anulava a soberania de Deus sobre as nações. Então vem a palavra final sobre Zorobabel, e ela é uma das mais fortes do livro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa declaração carrega um peso enorme. Não é apenas uma palavra de honra pessoal, não é um elogio isolado. É um sinal profético, um fechamento carregado de esperança. O anel de selar era símbolo de autoridade, identidade, propriedade e confirmação.
Era algo precioso ligado à assinatura, ao direito, à legitimidade. Quando Deus diz que fará Zorobabel como um anel de selar, ele está mostrando que esse homem, nesse momento de fragilidade nacional, ocupa um lugar importante dentro do seu propósito. Zorobabel se torna sinal de que Deus não se esqueceu da sua aliança, nem abandonou a linha da promessa. Isso importa ainda mais quando lembramos quem Zorobabel é. Ele está ligado à linhagem davídica. Em outras palavras, num tempo em que o trono de Davi parece apagado da história visível, Deus aponta para esse descendente e diz: eu te escolhi. O livro não termina com coroação. Não termina com um palácio restaurado. Não termina com independência política. Mas termina com escolha divina. Termina com a preservação de um fio de esperança. Termina com Deus mostrando que sua promessa ainda não foi anulada pelos escombros, pelo exílio, pela disciplina, nem pelo domínio das nações. Isso transforma completamente a forma de enxergar o livro. Ageu não é apenas um livro sobre reconstruir um templo abandonado. É também um livro sobre a fidelidade de Deus em meio à história quebrada. O povo via ruínas. Deus via a continuidade do seu plano. O povo via a fragilidade política. Deus falava de reinos abalados. O povo via um governador humilde numa província dominada por impérios. Deus via um servo escolhido como anel de selar. O encerramento do livro, então, não é pequeno. Ele é elevado. Ele tira o foco da limitação imediata e coloca tudo dentro de um horizonte maior. O Deus que chamou o povo a considerar seus caminhos, que os mandou reconstruir a casa, que os encorajou a ser fortes, que expôs sua impureza e prometeu bênção. É o mesmo Deus que abala nações e preserva sua promessa através da história. Nada está fora do seu controle, nem as ruínas de Jerusalém, nem os tronos das nações, nem o futuro da linhagem escolhida. O livro de Ageu termina, mas sua voz não termina com ele. Depois de atravessar cada cena desse pequeno livro profético, o que fica diante de nós não é apenas a lembrança de um povo antigo reconstruindo um templo em Jerusalém. O que fica é a revelação de como Deus age quando o seu povo volta à terra, mas ainda precisa voltar de verdade para ele. E é por isso que a mensagem de Ageu continua tão viva, porque ela não fala só de ruínas de pedra. Ela fala de prioridades, de centro, de presença, de obediência, de recomeço. Quando olhamos para o arco completo dos capítulos 1 e 2 de Ageu, a história se torna muito clara. O povo tinha saído da Babilônia, tinha voltado para Jerusalém, tinha recomeçado a vida em sua terra, mas mesmo estando no lugar certo, ainda vivia com o coração fora do lugar. A casa do Senhor estava abandonada, enquanto cada um corria por causa da sua própria casa. Foi ali que a voz de Deus entrou com aquela frase que atravessa o livro como um chamado à consciência: considerai os vossos caminhos. Essa palavra, no capítulo 1, não foi uma chamada para reflexão vazia. Foi Deus quebrando a ilusão de um povo que talvez pensasse estar apenas enfrentando dificuldades normais da vida. Eles semeavam muito e recolhiam pouco. Comiam, mas não se fartavam. Bebiam, mas não se saciavam. Vestiam-se, mas ninguém se aquecia. E o salário era colocado em saco furado. O Senhor estava mostrando que o problema não era apenas externo. A crise da colheita, da mesa e do sustento estava ligada à desordem espiritual de um povo que deixara o altar para depois. Isso torna Ageu um livro profundamente atual, porque ainda hoje é possível que alguém esteja no lugar certo por fora e desalinhado por dentro. É possível estar cercado de vocabulário religioso, cercado de sinais de recomeço, e mesmo assim viver com Deus fora do centro. Ageu mostra que a grande crise do povo não era a falta de atividade. Eles estavam ocupados, corriam, construíam, organizavam a própria vida. O problema era o que tinha sido deixado para trás.
A casa do Senhor permanecia em ruínas enquanto a vida pessoal ocupava o centro da atenção. Mas o livro não para no confronto. E essa é uma das marcas mais belas de Ageu. O mesmo Deus que diz: considerai os vossos caminhos, é o Deus que, quando o povo o ouve, responde com graça. Quando Zorobabel, Josué e o restante do povo atendem à voz do Senhor, Ageu traz aquela declaração que muda o clima do livro: eu sou convosco, diz o Senhor. Essa frase é o coração do recomeço. Antes de grandes resultados, antes de sinais visíveis de prosperidade, antes de qualquer aparência de triunfo, Deus oferece sua presença. O povo ainda tinha ruínas diante dos olhos, mas já tinha a promessa mais importante no meio da obra: eu sou convosco. Então o livro avança e mostra que obedecer não elimina automaticamente toda a luta interior. A obra tinha recomeçado, mas o desânimo logo podia voltar. Alguns olhavam para o templo em reconstrução e se lembravam da glória do passado. O contraste feria os olhos e o coração. E Deus, mais uma vez, entra no meio dessa fraqueza com uma palavra precisa. No capítulo 2, ele diz a Zorobabel, a Josué e a todo o povo da terra: sê forte, trabalhai, não temais. O Senhor não ignora o fato de que o presente parecia pequeno. Ele apenas não permite que o povo interprete o presente apenas com os olhos da nostalgia. E aqui Ageu nos ensina algo decisivo: nem todo recomeço parece glorioso no início. Nem toda obra de Deus impressiona os olhos humanos no primeiro momento. Às vezes, aquilo que Deus está fazendo parece menor do que a memória do que um dia já existiu. Mas o Senhor sustenta recomeços humildes. Ele não manda o povo parar para lamentar o passado. Ele manda continuar, porque sua presença ainda está no meio deles. Segundo a palavra da aliança, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. De novo, o centro não está na aparência das coisas, mas na fidelidade de Deus. Depois disso, o livro mergulha ainda mais fundo, porque não bastava reconstruir por fora e seguir em frente. O capítulo 2 mostra, por meio das perguntas dirigidas aos sacerdotes, que a raiz do problema era ainda mais profunda. A santidade não se transmitia automaticamente, mas a impureza contaminava. E então Deus aplica isso diretamente ao povo: assim é este povo diante de mim, e assim é toda a obra de suas mãos. Com isso, Ageu revela que o templo abandonado era apenas a expressão visível de uma condição espiritual mais séria. A questão não era só a obra parada, era o coração desalinhado de um povo que precisava voltar para Deus com verdade. E então o Senhor interpreta o passado deles. As frustrações não eram mero azar. O montão rendia menos do que parecia. O lagar não entregava o que prometia. A lavoura era atingida. O trabalho não florescia como deveria. Havia disciplina de Deus sobre um povo que ainda não tinha voltado plenamente para ele. Mas o livro, mais uma vez, não termina na repreensão. Ele caminha para uma virada. Quando o fundamento do templo é retomado, quando a obediência volta a se mover, o Senhor pronuncia uma frase que muda o horizonte do povo: desde este dia vos abençoarei. Essa declaração é preciosa porque ela vem antes do fruto aparecer plenamente. A vide, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não tinham dado todo o seu resultado. O celeiro ainda não estava falando alto, mas Deus já tinha liberado sua palavra sobre aquele novo começo. Isso mostra que a restauração começa na relação entre Deus e seu povo antes de se tornar completamente visível nas circunstâncias. Ageu ensina que existe um momento em que o coração volta ao centro, a obediência é retomada, e Deus marca aquele dia com uma nova palavra: desde este dia vos abençoarei. O livro sobe ainda mais no seu fechamento, porque Deus não quer que o remanescente pense apenas em sua pequena obra local, como se estivesse esquecido no meio dos impérios.
A palavra final sobre Zorobabel abre o horizonte para além de Jerusalém. O Senhor diz que fará tremer os céus e a terra, derribará o trono dos reinos e destruirá a força das nações. Isso muda tudo. O Deus de Ageu não é apenas o Deus da construção do templo. Ele é o Deus que governa a história. Os impérios não têm a última palavra. Os reinos humanos não são absolutos. Os tronos das nações podem cair. O Senhor permanece. Então vem a palavra final sobre Zorobabel. Eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi. E aqui o livro encerra com esperança, não com grandeza política visível, não com independência nacional, não com triunfo militar, mas com escolha divina. Zorobabel, ligado à linhagem de Davi, aparece como sinal de que Deus não abandonou sua promessa. O fio da esperança ainda está vivo. A história da redenção ainda está em andamento. O Senhor ainda escolhe, ainda sustenta, ainda preserva seu plano no meio de uma história quebrada. É assim que Ageu deve ser ouvido hoje. Não apenas como memória do pós-exílio, mas como chamado vivo. Ele nos mostra que uma pessoa pode voltar a muitas coisas sem ainda ter voltado totalmente para Deus. Pode reconstruir áreas da vida e ainda deixar o centro em ruínas. Pode estar ocupada, cansada, correndo e ainda precisar ouvir: considerai os vossos caminhos. Mas Ageu também mostra que Deus não abandona seu povo na apatia. Ele fala, ele confronta, ele desperta, ele chama a ação e quando a resposta sincera, ele se aproxima com sua presença. No fim das contas, Ageu ensina que a verdadeira restauração não é apenas levantar paredes, é recolocar Deus no centro, é ouvir de novo a voz do Senhor, é continuar mesmo quando o presente parece pequeno, é entender que a glória futura não depende do olhar humano, mas da palavra de Deus. É descobrir que a paz prometida não nasce da estabilidade dos impérios, mas da presença do Senhor no meio do seu povo. E é por isso que esse livro, tão curto em tamanho, é tão grande em peso espiritual. Porque ele mostra que, quando Deus volta ao centro, a história recomeça. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Ageu. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a transformar este momento em algo mais do que o fim de um vídeo. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Ageu. Eu quero colocar Deus no centro da minha vida. Esse comentário não é apenas uma frase, é um posicionamento. É a resposta de alguém que entendeu que não adianta reconstruir a vida por fora enquanto o coração continua em ruínas por dentro. Ageu nos mostrou que é possível voltar para o lugar certo e ainda assim viver com as prioridades erradas. Mostrou que o povo estava em Jerusalém, mas a casa de Deus tinha ficado para depois. E a pergunta que esse livro deixa para cada um de nós é muito séria: o que na nossa vida tem ocupado o lugar que pertence ao Senhor? O que mais falou com você ao longo deste livro? Foi o confronto de Deus com um povo ocupado demais para obedecer? Foi o chamado para considerar os próprios caminhos? Foi a coragem de continuar mesmo quando o recomeço parecia pequeno? Foi a promessa de que a glória futura seria maior? Ou foi a palavra do Senhor dizendo: eu sou convosco? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também pode despertar outras pessoas que estão precisando voltar para Deus. Eu oro para que a mensagem de Ageu não fique apenas na sua memória, mas entre na sua vida de verdade. Que aquilo que está fora do lugar seja corrigido. Que aquilo que foi adiado por tanto tempo finalmente seja entregue ao Senhor. Que você entenda que Deus ainda fala, ainda chama, ainda confronta, ainda desperta e ainda abençoa quem decide obedecer. A sua casa, a sua mente, os seus caminhos e a sua vida espiritual sejam reorganizados pela presença de Deus.
E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não espere ter tudo resolvido para se aproximar dele. Não espere a vida melhorar para depois buscar o Senhor. Venha como você está. Reconheça que precisa de perdão, de salvação, de um novo começo. Creia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar vida, reconciliação com Deus e esperança eterna. E se essa é a sua decisão hoje, diga com sinceridade: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida a ti. Coloca teu reino no centro do meu coração e me transforma. Você fez essa oração de coração? Escreva também aqui nos comentários. Hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Que o Senhor te abençoe, te desperte, te fortaleça e te conduza em verdade. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.